E aí galerinha, estamos gravando mais um Entrando pra História e a gente vai falar hoje do caso Lula e os vícios em seu julgamento. Bem, a gente tem que explicar primeiro o porquê Lula ele é um condenado político e não jurídico. E a gente elencou aqui uma série de episódios que confirmam, que pelo menos debatem essa ideia. Então a gente vai começar pela ordem cronológica. Primeiro, em março de 2016, o Ministério Público de São Paulo ele pediu a prisão preventiva de Lula, alegando que ele era dono de um triplex ganho pela OAS ilegalmente. Ora, ainda que Lula tenha ganho aquele triplex como uma medida de troca por favores à Petrobras, a Léo Pinheiro, ainda assim, o que é que justifica pedir a prisão preventiva de alguém por isso? E não tem essa de técnico, não, que aquele Cássio Concerino falou. O que Cássio Concerino fez é atacar o PT porque ele é alguém de direita que está pé da vida com a esquerda e com o PT e se aproveitou do cargo para atacar Lula no PT e usou a subjetividade da prisão preventiva para isso. Ele sabe que está completamente errado isso que ele fez e não tem essa não. Era mandar um julgamento para daí poder condenar Lula ou não. Então isso já começa mostrando uma perseguição de quem está querendo atacar Lula a qualquer custo. Bem, depois disso vem a questão do lançamento ilegal do áudio de Lula e Dilma em 2016, em março daquele ano, por Moro, porque, vamos lá, um juiz de primeira instância, ele houve uma ligação entre a chefe de Estado, alguém que está acima de todo mundo no país, goste ou não, tem assuntos que são secretos, que não podem ser tratados por um juiz qualquer. E não interessa se ele acha se ele é justiceiro ou não. Então, ele jogou ilegalmente no ar. Tá ok, ele cometeu um crime, cometeu. Mas mais importante do que o crime em si de liberar uma ligação do chefe de Estado, ele fez uma atitude estritamente política em fazer isso. Ele não jogou o áudio porque era juridicamente. O áudio não tinha juridicamente nada demais. O que tinha eram palavrões que Lula falou, que não são corretos ou legais falar isso de fato, mas isso não constitui um crime. Então ele jogou o áudio sabendo que o governo Dilma estava numa situação de fragilidade e que qualquer espirro ia derrubar o PT do poder. Aí ele, como antipetista que ele é, só pode ser isso, ele jogou o áudio acreditando que um monte de palavrão falado por Lula, jogado no Nacional, não iria derrubar o PT, não. Então ele jogou para atacar o PT. Ele mostrou que ali é aí que está a seletividade dele, é que ele ataca o PT porque ele é contra o partido, contra a ideologia de esquerda. Então isso foi gravíssimo e eu não vi quase ninguém da grande mídia de fato criticá-lo como merecia. Não só o crime, mas a atitude política, principalmente. Bem, terceiro ponto. O Ministério Público encomendou denúncia a Moro sobre o caso Triplex com uma questão, com um problema. O caso não tem ligação com a Petrobras. Para quem não sabe, a Operação Lava Jato ela tem uma esfera de influência sobre a Petrobras. E naquele momento até então não havia nada, absolutamente nada que ligasse à Petrobras. Então o que é que ele deveria ter feito, Moro? Recusar a denúncia e encaminhar para o Ministério Público paulista, encaminhar para o Judiciário paulista, que é quem deveria julgar tecnicamente a questão do triplex. E ele aceitou porque ele quer atacar Lula, porque ele quer ter a vaidade de atacar Lula, de ser alguém que vai condenar ele. Então por isso que ele aceitou. Outro ponto, Deltan Dallagnol, ele atacou a imagem de Lula usando a questão do PowerPoint, que todo mundo viu. Ele fez aquilo usando a tese do domínio do fato. Ele queria culpar Lula como general do esquema da Petrobras, dizendo o seguinte: se houveram diretores que praticaram crime, logo Lula é o culpado. E um jurista minimamente sério, ele jamais diria isso, porque ele não pode simplesmente condenar alguém baseado no que ele acha ou no que ele desconfia. Lula, como presidente da República, ele até pode ser considerado suspeito. Afinal, teve gente ali que praticou atos na Petrobras errados, enquanto Lula foi presidente da República. Isso eu concordo.
Só que a gente entende que Lula ele não foi culpado por isso. A corrupção ocorreu, mas a par de Lula, além de Lula, e não por causa de Lula. Aconteceu sem que Lula tivesse comandado o esquema, sem que Lula tivesse coordenado ou mandado alguém roubar. Então, Lula seria, no caso, inocente no caso Petrobras, e quem da Petrobras roubou que pague por isso. Lula não colocou ninguém lá para roubar, mandou não. Lula, ele cumpriu o papel dele como presidente de ligações com o partido político. Ele não poderia condenar alguém sem minimamente prova ou que os culpados confessassem, coisa que jamais iriam confessar para ele, né? Então, isso é um ponto. Outra ponto interessante. A delação premiada de Léo Pinheiro, ela é interessante, porque ele negou o tempo inteiro que Lula tinha algo a ver, e Sérgio Moro condenou Léo Pinheiro a X anos de prisão. E Moro foi, pouco a pouco, aumentando as condenações, até que chegou um ponto que ele teria 30 anos de condenação, e aí a gente entende que o judiciário, por trás dele, está fazendo pressão para mentir, para dizer algo que agrade o judiciário a condenar Lula. Então, quando finalmente ele está condenado a 3 décadas de prisão, ele diz que Lula estava subentendido que iria ganhar um triplex. Veja, é tão grave que ele nem diz que tem um acordo firmado com Lula. Era um pseudo-acordo que estava subentendido. Então nem isso ele explicita, para falar a verdade. Tão grave que é isso. O Léo Pinheiro, ele, assim como outros, devem ser visivelmente vítimas de um ataque jurídico da Lava Jato. A Lava Jato deveria condenar quem erra de fato, só que ela se aproveita para atacar politicamente. Então isso é gravíssimo e ninguém fala nada. Bem, outro ponto. TRF4. Desculpa, eu pulei aqui um ponto. Vamos voltar. Sérgio Moro condena Lula, mas diz que não, na primeira instância, mas diz que não prenderá devido ao impacto público. Ora, ele está com isso assumindo então que ele prende todo mundo em primeira instância, usando a prisão preventiva com abuso, porque a prisão preventiva não pode ser usada como pena de modo aleatório. Há um critério legal para isso. Então o Sérgio Moro está se aproveitando da subjetividade da prisão preventiva. Então veja, ainda que Lula não tivesse nunca sido presidente da República, ele é um ser humano e ele não pode ser condenado porque alguém resolveu, eu quero e ponto, não vou prender porque realmente vai ter um impacto. Quem Sérgio Moro acha que é para fazer isso? Então ele está pulando a condenação em segunda instância, que é o critério mínimo. Outro ponto, TRF4 condenou Lula. Mas eles ficaram horas falando em provas. O mundo jurídico que entende... Desculpa, a tela desligou. O mundo jurídico que entende que Lula foi condenado erradamente, a gente entende que houve o seguinte: o TRF4 ficou falando a delação de Léo Pinheiro. Eles discorreram sobre isso durante aquele tempo. Eles ficaram detalhando esse quebra-cabeça e não apontando com clareza a culpa de Lula legal na história. Bem, outro ponto. A defesa de Lula, que esse ponto é gravíssimo, talvez o mais importante de toda a história. A defesa de Lula pediu 5 vezes a Sérgio Moro o direito para abrir o triplex e vistoriar ele, tirar fotos, filmar, ver onde é que está a reforma. E ele omitiu e negou isso todas as 5 vezes. Então esse juiz, ele está omitindo um direito legal da defesa de vistoriar a prova material do objeto. Então o Sérgio Moro, ele simplesmente toca um dane-se. Não, eu não quero abrir o apartamento. Mas como se a reforma está lá? E conta no documento que tem reforma sim, está expressamente mostrada. Então a defesa tem esse direito de ver e ele negou todas e não saiu em nenhum lugar na imprensa isso. Bem, o MTST, em 2018, pouco após a prisão de Lula, né, invadiu o triplex e mostrou para todo mundo ver que não tem reforma nenhuma no apartamento. E a imprensa todinha fez questão de fazer vista grossa para isso. E sabe que se mostrasse a casa para Sérgio Moro ia cair. Então, isso é gravíssimo. Praticamente uma fraude foi desmascarada que um juiz cometeu e ninguém da imprensa pareceu mostrar nada, preferiu abafar o caso. E por fim, toda essa questão do judiciário, o povo fala, mas será que todo mundo no judiciário fez um complô? Olha, não é que o judiciário fez um complô, meu amigo.
é que como o judiciário ele é conservador em sua maioria esmagadora, a maioria ali ganha 80 mil por mês, 50 mil, ganha uma fortuna. Então muitos ali são pessoas que têm uma visão de mundo reacionária, da exclusão social, de condenar Paulo Freire, são aberrações que a gente não entende, de atacar a reforma agrária, atacar a Bolsa Família. Então não é que é um acordo explícito entre eles, é um acordo implícito, é um acordo baseado no olhar. É como se um faz uma coisa, o outro percebe que dá, e o outro percebe que dá, e o outro percebe que dá. Então a gente está vivendo um show de desembargadores, juízes, Ministério Público atacando, criminalizando movimentos de esquerda, a beça, como se não fosse dar em nada e ponto final. Afinal, será que eles iam aguentar pela quinta vez seguida uma derrota para quem eles mais odeiam? Então, para quem é pentavice, meu amigo, evitar, para quem é tetravice, evitar o pentavice seria tudo, seria uma guerra sem fim. Eles não iriam, por tão pouco, parar essa guerra. Então é isso, pessoal. Valeu.